E aí pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma aula, é um prazer estar com vocês. E hoje voltamos para falar de mais um assunto de genética, determinação da sexualidade humana. Ou, em alguns livros, herança e sexo. Vamos ver algumas doenças ligadas aos cromossomos sexuais e como nós determinamos a sexualidade do ponto de vista genético de um indivíduo. Está pronto para a aula? Então vamos lá! Antes da gente começar a entender como essa sexualidade é determinada, nós temos que entender que dentro da carga cromossômica de um indivíduo você tem dois tipos de cromossomos. Os cromossomos autossomos e os cromossomos sexuais. O que é um cromossomo autossomo? É aquele que ele é igual para o sexo masculino e o sexo feminino. Independe se você ou homem ou mulher, esse gene ele não vai ter uma ligação determinante com a sua sexualidade. E eu tenho aqueles cromossomos sexuais, aonde a carga genética desse cromossomo, ele sim vai influenciar se você é homem ou se você é mulher. Ou, em algumas condições, ele pode influenciar se essa carga genética vai agir de uma forma diferenciada se você é homem ou se você é mulher. Então nós vamos observar hoje os cromossomos sexuais. Nas outras aulas, nós observamos muito aqueles cromossomos autossomos, que são comuns. Então, antes de a gente começar a aula propriamente dita, nós temos que entender como se comporta a carga cromossômica de um indivíduo. O ser humano, na sua carga cromossômica diploide completa, tem 46 cromossomos. 23 paternos, 23 maternos. Só que esses cromossomos eles se dividem em dois grupos. Os cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais. Qual é a diferença básica dos dois? Os cromossomos autossômicos são aqueles que independem se você é homem ou mulher, ele vai estar agindo dentro da sua carga cromossômica. Muitas determinações, não importa se você é homem ou mulher, ela tem que acontecer, como a fabricação de muitos hormônios, determinação de genética como altura, cor do olho, cor do cabelo, não importa, ela vai estar agindo. Normalmente esses cromossomos estão dentro dos autossomos. Dos 46 cromossomos que você tem na sua carga genética, 44 são cromossomos autossômicos, tá certo? Sobrando assim 2, que são os cromossomos sexuais. Esses cromossomos sexuais, eles têm genes determinantes que vão dizer se você é menino ou menina, sexualmente, cromossomicamente. Como você pode observar aí na figura, você tem um óvulo com a carga cromossômica 22A, ou seja, 22 cromossomos autossomos, mais um cromossomo sexual indicado como X. Todo o óvulo é ligado a um cromossomo X. Já do ladinho você tem dois espermatozoides, ambos cada um com 22 autossomos, porque quando esses autossomos masculinos 22 se juntarem com os autossomos femininos 22, formará 44 autossomos, que é a base mínima para que você tenha uma célula completamente perfeita cromossomicamente. Mais ou menos vai gerar aquelas determinações que nós vimos nas aulas passadas, as síndromes, ok? E você observa que cada espermatozoide tem ou um cromossomo X ou um cromossomo Y. Na espécie humana, o homem é o determinante se você irá nascer menino ou menina. Se entrar o cromossomo X, você nasce menina. Se entrar o cromossomo Y, sexual, você vai nascer menino. Ítalo, por que essas determinações de cromossomos X e Y? Se você observar aí na figura, o que é que nós temos? Nós temos um cromossomo X mais alongado. Ao lado dele nós temos um cromossomo Y meio tortinho e menor.
certo? O interessante dos genes autossomos é que todo o gene deles tem um homólogo, um ao lado, um alelo. Eu tenho aqui um cromossomo masculino e um homólogo aqui do lado, um alelo do lado. Já no cromossomo sexual pode ser que não aconteça isso. Na mulher não. Ambos os cromossomos X, por serem alongados, eles têm homólogos. No homem pode acontecer que ele não tenha uma homologia, porque ele tem um formato e uma quantidade de genes menor do que o cromossomo Y. Essa figura aí ao lado mostra como está se comportando o cromossomo X. Ele é maior e você pode observar que está dividida aí a posição aonde você tem algumas doenças ligadas à determinação desse cromossomo, como por exemplo o daltonismo. Nós vamos comentar já já. Quando eu observo o cromossomo Y, ele é muito menor. Então a homologia, o alelismo entre os genes, ele é menor. Eu tenho um cromossomo X alongado, um cromossomo Y pequeno. Então eu tenho uma parte homóloga e outra parte não homóloga. Então essa parte não homóloga, ela é interessante que do ponto de vista genético, ela vai gerar algumas condições especiais. Se antes, na primeira lei de Mendel, eu tinha que ter um gene recessivo aparecendo em homozigose, azinho, azinho, agora, na parte não homóloga, eu não preciso mais. Porque só vai ter um gene determinando aquela condição. Tá certo? Sendo assim, o que é que vai acontecer? Um gene recessivo, ele vai determinar a doença. O gene dominante, ela não acontece. Se a doença for dominante, um gene dominante determina a condição. Um gene recessivo não determina a condição. Então agora nós vamos ter aspectos especiais. Por isso que é um assunto interessante a ser estudado. Aqui eu tenho vários exemplos de doenças recessivas ligadas aos cromossomos sexuais. Hemofilia e daltonismo, que nós vamos falar especificamente delas já já. Eu tenho aí a distrofia muscular progressiva, a distrofia muscular de Duchenne, eu tenho a displasia ectodérmica e eu tenho aí a síndrome de feminização testicular, que é interessante. Essa síndrome faz com que você seja cromossomicamente homem. Se eu fizer um teste de DNA, vai dar que você é homem, mas fenoticamente, visualmente, eu olho e vejo uma mulher, porque aparece o aparelho genital feminino. Se vocês não sabem, o aparelho genital masculino vem a partir de uma transformação do aparelho genital feminino. Até os 3 meses, ou durante esses 3 meses de gestação, se eu vou ser menino, eu venho com uma vagina e essa vagina vai se transformar até aparecer o aparelho masculino. Nesse caso, essa feminização faz com que eu não tenha liberação de testosterona, não há mudança, eu vou ser cromossomicamente masculino, mas quando a pessoa me observar, eu vou parecer uma mulher. Não vou ter útero, os testículos ou ficaram dentro do meu abdômen ou ficaram nos grandes lábios, e hoje no esporte isso é uma condição interessante, porque abre-se uma discussão. Como eu vou ter testículo, normalmente eu produzo níveis de testosterona acima do normal. Mas como eu vou me aparentar com uma mulher, eu vou querer disputar esportes na categoria feminina. E aí o que ocorre? Eu vou ter uma mulher com uma carga muscular maior. Isso é uma vantagem? Isso é uma desvantagem? Deve se permitir? Não deve se permitir? A pessoa que não tem essa condição está em desvantagem com quem tem? E quem tem usa dessa vantagem anabólica para poder se sair melhor no esporte? Pesquise isso, que isso é muito interessante. Vamos falar um pouquinho de uma doença interessantíssima que é a hemofilia. O que é a hemofilia? É uma doença tromblástica onde eu tenho a incapacidade de gerar a coagulação sanguínea. Fatores de coagulação 7, 8 e 9 são atrapalhados por esse processo.
E aí o que é que acontece? Quando eu tenho um corte, um ferimento, eu não paro de sangrar. Não ocorre aqueles fenômenos lá no sistema sanguíneo, onde as plaquetas, as trombinas, as protombinas, as tromboplastinas, os fibrinogênios chegam e formam uma tela trombástica que gera ali uma parada de sangramento. Não ocorre. Então essas pessoas, elas são suscetíveis a hemorragias constantes. Mas sabe o que é interessante? É que essa é uma condição ligada ao sexo. Ela está no cromossomo X. E estando no cromossomo X, ela vai se comportar de maneira diferente no homem e na mulher. Por que, Ítalo? Claro, porque no homem e na mulher eles estão localizados nos genes não homólogos. Sendo assim, o que é que acontece? Como eu não tenho um pedaço homólogo, ele vai se comportar de uma maneira diferente no homem, que só tem um cromossomo X, e vai se comportar diferente na mulher, que tem 2 genes X. A proporção fenótipica em geral nas populações desse gene é 1 para 10 mil. Sendo assim, eu observo um homem a cada 10 mil homens com hemofilia. Já na mulher, ela vai ter 2 cromossomos X. Lembre que o homem ele tem 1. Já que a mulher tem 2 cromossomos X e essa proporção é uma proporção do alelo, a proporção da mulher ela diminui. Eu vou ter que pegar 10 mil, multiplicar por 10 mil e vai dar quanto? 100 mil. Então eu tenho uma mulher a cada 100 mil mulheres com a condição de hemofilia. O que é que você pode observar na figura aí ao lado? O homem XHY, ele é normal, mostrando assim que a hemofilia é uma doença ligada ao sexo. Se está ligada ao sexo, está no cromossomo X, e é uma doença recessiva. E nesse caso, a mulher não. Ela é normal em 2 condições. A mulher ela é normal XH, e ela é normal XH, XHzinho. Olha aí uma condição mais privilegiada do que o homem. O homem ele vai ser normal em uma condição, a mulher vai ser normal em 2. Ela pode ser normal homozigota ou normal heterozigota. Nesse caso do heterozigota, eu digo que ela é normal portadora. O homem que tem XHY, ele tem a condição. Então, basta um Hzinho, um gene recessivo para a hemofilia, para que ele seja hemofílico. A mulher, ela precisa de 2 genes para a hemofilia. Raciocine comigo. Se a mulher, ela tem a carga cromossômica somada de um pai e uma mãe, ela recebe um gene X cromossômico de cada. Ela só pode ser hemofílica caso ela tenha um pai hemofílico. Se eu parar para raciocinar do outro lado, uma mulher que é hemofílica, XHzinho, sempre, toda vida e a vida toda, terá filhos homens hemofílicos. Vamos agora para outra condição. Vamos falar agora do daltonismo, que é uma doença muito semelhante do ponto de vista cromossômico da hemofilia. Por quê? Porque ela é uma doença ligada ao sexo, ela não tem alelia, ela não tem um gene alelo, no caso do homem, ela tem uma condição desfavorável para o sexo masculino. Se você observar aí, em média, 5% da população do mundo tem daltonismo. E 0,25% das mulheres tem daltonismo. Ítalo, o que é o daltonismo? O daltonismo é uma doença cromossômica que faz com que você tenha uma percepção de cor diferente de uma pessoa que tem uma visão normal. O seu olho, ele tem 2 blocos, tá? Ele tem os bastonetes, que percebem a intensidade da luz.
ou seja, ele pode perceber mais ou menos luz. Isso é interessante, porque a sua cor que você vê pode não ser a mesma intensidade, o mesmo brilho, a mesma força de uma outra pessoa. Já para a determinação de cor, você tem os cones, como você pode observar aí na figura. Os cones, eles determinam a sua percepção de luz. Lembre que o pacote de luz, de fótons, são pacotes que vêm com várias ondas e frequências. Essas ondas e frequências vão desde o azul até o roxo. E aí você vai variando a cor pela frequência. Isso aí é uma aula de física, tá? O que é que vai acontecer? O interessante é que seu olho só percebe 3 cores, certo? Ele percebe o vermelho, o verde e o azul. Quem joga videogame, quem tem televisão, quem trabalha com luz, geralmente esses equipamentos, eles têm graduações RGB. RGB, Red, Green e Blue. A variação da percepção dessas cores, ele determina visualmente a cor que você vê. No caso do daltonismo, ele recebeu esse nome em homenagem ao químico Dalton, que tinha um tipo de daltonismo. O daltonismo dele não é o daltonismo tão frequente. O daltonismo dele é para tom de azul. Então o daltonismo ele tem praticamente 4 fases. Vamos dizer 5 fases. A visão normal é uma fase. Então nessa figurazinha aí você pode observar o primeiro quadrante como uma visão normal, tá? O segundo quadrante ao lado é aquela pessoa que tem um daltonismo extremo, que ele só vê tom de cinzas, é o acromático. Geralmente, muitos animais, na sua totalidade, são acromáticos, vendo determinadas cores só, certo? Então eu posso ser acromático e perceber só o vermelho e o azul, ser acromático e perceber só o verde, tranquilo? Sendo assim, o que é que vai acontecer? A pessoa cromática ela pode ver ou tudo preto e branco e cinza, escalas de cinza, ou ela pode ver preto e branco e escala de cinza em uma outra cor. Eu tenho o protanocrômico, tá? Que tem uma variação de tons entre vermelho e verde. E aí ele tem algumas condições dessas extremidades, né? Ou vermelho ou verde. Ele vai perceber isso de cor diferente, aí ele vai ter uma escala própria. Eu vou ter o deuterocrômico, que vai ficar entre a escala, ele vai ver muitos tons de marrom, violeta, e eu tenho os tricromáticos, que são no caso aí o exemplo de Dalton, que via as cores azuladas e roseadas, tá? Sendo assim uma condição mais distinta. Geralmente os tricromáticos eles não têm tanto problema no dia a dia do ponto de vista de dirigir, mas os outros sim. Então é necessário, ao você tirar a carteira de motorista, fazer alguns testes de vista, já que os semáforos são variações de verde e vermelho. Por exemplo, esse teste observado aí, ele é feito, por exemplo, nos Detrans, para que você possa tirar a carteira de motorista. Que números vocês estão vendo nos 3 primeiros quadradinhos? 7, 57 e o número 5. Quando uma pessoa é daltônica, que ela coloca a visão num aparelho que vai mostrar esses números, ela não consegue ver esses números, ela vê outros. Vamos ver como é que eles se comportam cromossomicamente. Então o daltonismo se comporta igualmente à hemofilia, tá certo? Aonde o gene dominante causa normalidade e o gene recessivo causa o daltonismo. Sendo assim, um homem para ser normal basta ter um gene dominante, já a mulher não. A mulher para ser normal, ela precisa de 2 genes dominantes para ser homozigota, ou basta um gene dominante ao lado de um recessivo, ela ainda vai ser normal. Só que igualmente a hemofilia, ela vai ser normal portadora do daltonismo. O homem, na sua condição desfavorável para o daltonismo, ele só vai ter um gene recessivo para ser daltônico. Se ele herdar um gene, já que está ligado ao sexo no cromossomo X.
tá bom? Já a mulher não. A mulher, ela precisa de 2 genes recessivos para ser daltônica. Olha o privilégio desse ponto de vista de ser mulher, né? O que é que vai acontecer? Eu só vou ser daltônica caso eu tenha um pai daltônico e uma mãe daltônico portadora. Se meu pai for normal, a minha chance de ser daltônica é 0. Então, nem que a mãe dela seja daltônica, nem que a mãe dela seja daltônica. Já o homem não. Um homem com uma mãe daltônica é garantido ele ser daltônico. Mãe daltônica, filhos masculinos daltônicos. Mãe portadora, chance de 50% dos filhos serem daltônicos nascendo do sexo masculino. Ou seja, o homem é desfavorecido nessa condição. Observe aí o quadro. Eu tenho o cruzamento de um homem normal para o daltonismo com uma mulher portadora para o daltonismo. O que é que nós vemos aí? Nós vemos nascendo uma menina normal, uma menina portadora, um homem normal, um homem daltônico. Então, nessa totalidade aí, 75% das crianças são normais, 25% tem a doença, a condição que é o daltonismo. Se eu parar para olhar do ponto de vista da sexualidade, 0% das mulheres são daltônicas e 50% dos homens são daltônicos. Consegue observar aí? Esse genezinho daltônico foi dado para o filho, não teve escapatória, tá? Então a chance do homem nascer daltônico vai ser muito maior. Observe que agora eu tenho 2 genes em jogo, mas o gene aí do segredo é o gene masculino. Por quê? Porque garantidamente por parte da mãe eu vou ter um homem daltônico, porque a mulher vai dar esse gene para algum dos filhos, e agora eu tenho realmente a chance de ter uma mulher daltônica. Essa chance só ocorreu porque o pai era portador da doença, ele era daltônico. Então as mulheres só vão ser daltônicas se elas tiverem origem de pais daltônicos e mães pelo menos portadoras. Também existem as doenças dominantes ligadas ao sexo. Aí nós temos 2 exemplos, tá? Nós temos a incontinência pigmentosa, no qual você faz um padrão folicular na pele, tá certo? Escamoso. E aí eu tenho também o raquitismo, que também é uma doença dominante ligada ao sexo. O raquitismo faz gerar um problema de calcificação, de fabricação de vitamina D ligada à calcitocina, e aí eu fragilizo a calcificação dos ossos. Isso gera o quê? Isso gera aquela perninha de alicate, né? Ou a perninha de alicate assim, ou a perninha aberta do lado contrário. E isso aí gera uma má formação óssea para os indivíduos. Vamos falar agora de outra condição, a doença ligada ao cromossomo Y. Essa condição eu chamo de condição restrita ao sexo. Ítalo, por que restrita ao sexo? Claro, se está no cromossomo Y, irá afetar somente os homens e passará de pai para filho. Aí eu tenho um exemplo da hipertricose, muitos cabelos, auricular na orelha. Exatamente, cabelo na orelha é uma condição restrita ao sexo. Vamos falar daquela condição temida pelos homens, que é a calvície, tão problemática nos dias de hoje. Para os problemas estéticos, os homens lutam para não ficar calvo. E essa condição, ela é uma condição influenciada pelo sexo. Mas, Ítalo, essa condição está no cromossomo sexual? Não, não está. Não é problema no X, nem no Y. E por que ela está nesse tópico? Porque se você é homem ou se você é mulher, essa condição tem algum tipo de particularidade. Olha a tabela aí ao lado. Essa tabela ao lado, ela vai mostrar como é que a genética que está num gene autossômico vai se comportar. Lembre-se, olha aí a carga cromossômica cesão-cesão, tá? A calvície é determinada por um gene dominante. Se eu sou cesão-cesão,
sendo homem ou sendo mulher, eu vou ser calvo. Tanto homem ou mulher vai ser calvo, só que vai variar um pouco. O homem, cesão, é aquele calvo total, careca total. A mulher, ela não vai ficar careca total, porque um dos fatores que auxiliam a queda de cabelo é a testosterona. Por isso que se comporta de maneira diferente nos dois tipos de sexo. Ela é muito mais agressiva no homem, porque a testosterona ativa esse gene mais fortemente, e ela é mais, vamos dizer assim, amena na mulher, porque a mulher não tem testosterona, pelo menos numa quantidade, né, igualitária ao homem. Então o que é que vai acontecer na mulher? Ela vai ser aquela mulher que ela diz que tem pouco cabelo. Já na condição heterozigota, olha como o jogo muda. O que é que você vai observar? Você vai observar homens calvos, e nesse caso do homem, ele é aquele calvo que ele tem aquele cabelozinho aqui na lateral, ó, e é careca em cima, certo? O homem cezinho, e a mulher é normal. Já não cai mais o cabelo dela. Então, nessa condição aí do cezinho, eu tenho tanto homem como mulher normal, não calvo, mostrando aí que a condição é muito mais prejudicial para os homens, que têm mais condições de calvícies, do que a própria mulher. Vamos ver aí exemplos. Observe nesse quadro o cruzamento de duas pessoas cezinho. Um homem, que no caso vai ser calvo, não é isso? E a mulher, pela tabela que nós vimos, não vai ser calva. Tá? Então eu tenho um homem calvo com uma mulher não calva, só que ambos heterozigotos. Se eu cruzar esse casal e os 4 filhos nascerem homens, vai nascer com essa proporção: 3 calvos, um cezão, um calvo completo, 2 cezinho, meio calvo, e um cezinho normal. Então eu vou ter 75% de calvo, 25% de normal, não calvo, se todos nascerem homens. Já nesse quadro agora, eu tenho o mesmo casal, tendo novamente 4 filhos, mas dessa vez, em vez de nascer 4 meninos, vamos supor que vai nascer 4 meninas. O que é que vai acontecer? Eu vou ter 3 mulheres normais, 2 cezinho e uma cezinho, e vou ter uma mulher calva, cezão, uma mulher com pouco cabelo lá para os 20, 25, 30 anos, não careca, pouco cabelo. Tá vendo como a tabela, sendo do mesmo jeito, se comportou diferente no homem e na mulher? Por isso que ela é influenciada pelo sexo. Bem, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês realmente tenham conseguido absorver esse assunto. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode ir para a aula de exercício sobre herança e sexo, que vai ter tanto uma atividade para você fazer como resolução de questão. Eu agradeço muito sua atenção e eu desejo para você um bom dia.